Boa noite. Trabalhadores desempregados realizaram um protesto tenso hoje pela manhã em Cubatão. Os manifestantes reivindicavam vagas de emprego na Avenida 9 de Abril e paralisaram a via por 3 horas. Para restabelecer o trânsito, policiais tiveram que usar bombas de efeito moral. A maior queixa dos trabalhadores é de que as empresas do polo industrial estariam contratando funcionários de outras regiões e não dando prioridade para os munícipes. Ninguém ficou ferido. Um traficante que se vestia de policial foi preso em flagrante após uma denúncia anônima no domingo em Praia Grande. Jamil Henrique Júnior, de 41 anos, foi detido quando saía de uma casa noturna da cidade. Ele foi apreendido com uma pistola, munição e um distintivo da Polícia Civil que haviam sido roubados em Mongaguá há 2 anos. Ele gostava de tirar fotos travestido de policial e postar em sua página no Facebook. Uma mulher foi presa após esfaquear e matar o ex-marido no domingo à noite no bairro Caraguava, em Peruíbe. Segundo testemunhas, ela desferiu os golpes após ele tentar invadir sua casa. Ela foi indiciada por homicídio doloso com intenção de matar. Dados divulgados pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, apontam a perda de vagas na região. Só em Santos foram fechados mais de 760 postos. O Centro de Emprego e Trabalho de Santos nem abriu e já há fila na porta. Parece até rotina. Seu José vem toda semana há 8 meses. Eu não consigo encontrar nada, venho aqui direto e está muito complicado. Eu acho que tem muitos brasileiros na mesma situação que eu estou. O xará José também está preocupado. Sem ocupação há 5 meses, podia pelo menos contar com o seguro-desemprego. Agora, nem isso. Meu seguro acabou sexta-feira, estou correndo atrás. Entreguei 18 currículos, a situação está feia, não é para mim não, mas para todos. A realidade desse pessoal é o que mostra um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Só no mês de abril deste ano, 1.786 postos foram fechados na região, 211% maior do que no mesmo mês de 2014, para se ter ideia. Em São Vicente, 332 postos de emprego fecharam. Em Guarujá, 270. Praia Grande, 138. Cubatão, 226. Bertioga, 42. Itanhaém, 80. E Mongaguá, 7. Somente a cidade de Peruíbe teve um saldo positivo. 70 vagas foram preenchidas. Para este economista, alguns setores sofrem mais com os recentes cortes do governo. Com exceção de Cubatão, que é uma cidade que tem muita indústria, as demais cidades são todas voltadas para o setor de serviços e comércio, né? Então, eu acho que o reflexo vai ser no geral. O comércio se ressente, né? Nós tivemos aí um Dia das Mães muito fraco, tivemos, né, uma Páscoa muito ruim também no comércio, né? Então, a projeção e as previsões não são muito boas para o emprego também. E a estimativa de melhoras só para o ano que vem. Mês de julho para frente, talvez, com sorte antes, né? Talvez melhore, mas a perspectiva do momento não é boa para o mercado de trabalho. Desempregados e sem receber os direitos. Os ex-funcionários da Costa Sul, na região, já recorreram à justiça para receber o devido pela concessionária da Ford. Portas fechadas e ninguém trabalhando. Essa é a atual situação das lojas da Costa Sul da Baixada Santista, concessionária da Ford, que foram fechadas no início do mês de maio. Muitos proprietários de veículos não foram avisados e todos os funcionários ficaram desempregados. Até hoje, não receberam nenhum tipo de pagamento. Segundo eles, os responsáveis simplesmente sumiram. Trabalhamos até o dia 30 de abril, cumprimos avisos trabalhados e não houve um comunicado sobre rescisão, quando ia ser pago, não houve nada. Os ex-funcionários se reuniram na unidade de Praia Grande e juntos buscam respostas. A primeira ação que a gente tem que fazer é o alvará de licença para liberar o FGTS e o fundo o seguro-desemprego. E isso não precisa do sindicato, qualquer pessoa pode fazer. Muitos estão dependendo de parentes ou de economias guardadas para passarem os próximos dias. Graças a Deus eu tive uma reserva para poder estar pagando as contas que eu tenho, né? Não ficar inadimplente. Mas mês que vem eu não sei se eu ainda vou estar nessa condição. Já estou com as minhas contas todas atrasadas, condomínio, não estou sem convênio,
médico. Então é uma situação muito ruim a gente abrir o armário, abrir a geladeira e ver que não tem nada, né? A montadora explicou em nota que as lojas do Grupo Costa Sul estão temporariamente fora de operação e a Ford está trabalhando para regularizar essa questão o mais breve possível. Brincadeira é coisa séria, pelo menos para os organizadores da Semana do Brincar que começou ontem em Santos. O objetivo é conscientizar pais e crianças sobre a importância da atividade. O pequeno Davi, de 2 anos, ainda não sabe, mas quando ele joga futebol, desenvolve habilidades que deve levar para o resto da vida. O pai é quem incentiva. Que é mais brincadeira de rua mesmo, de ciranda, cantar, brincadeira de roda e menos videogame, essas coisas que a gente é um pouco contra, porque tudo tem um tempo, né, para brincar. E o primeiro dia da Semana do Brincar teve muitas atividades. O evento é organizado pelo Sesc de Santos e tem programação durante toda a semana. Vai ser uma semana inteira discutindo, brincando, criando espaços de brincar, criando possibilidades, ampliando o repertório das crianças de brincadeira, porque hoje muitas crianças não sabem brincar de muitas coisas e elas não vão saber se alguém não ensinar, né? As brincadeiras foram comandadas pelos alunos da Faculdade de Educação Física da Unisanta, uma parceria que deu certo. Esta é uma manhã importante, como tantas outras das quais a Unisanta participa, junto com seus alunos, né? Mais de 120 alunos que realmente vieram, aderiram para tornar o mundo melhor. São atividades recreativas lúdicas, né? Respeitando a faixa etária das crianças, né? Então você tem criancinha aqui de diversa, desde 1 ano de idade até 50. Por aqui não teve tablet nem celular. As 15 estações tinham atividades como amarelinha, bambolê e caranguejobol. Isso mesmo, um futebol jogado de costas. Para muitas crianças, foi o primeiro contato com as brincadeiras do tempo dos pais. Já brinquei de queimada, vôlei. Bom, eu não tinha brincado de pular no saco. Isso foi uma coisa nova para mim. Esse brincar que traz a criatividade, que traz o ser criança, né? E não é um brincar só para criança. Se a gente olhar para esse evento, tem adulto brincando, tem pessoas de 0 a 100 anos, né? Então essa é a ideia, é poder resgatar um pouco dessa cultura do brincar na rua. E o Dia Nacional do Café foi comemorado no fim de semana. No centro de Santos, no museu que leva o nome do grão mais consumido do país, teve atividade para todos os paladares. Misturar café com leite é simples, certo? Errado. A combinação depende do tipo do café, da espessura do leite e da quantidade de cada ingrediente. Foi isso que o Vitor, especialista no assunto, mostrou para o público. Existem muitas combinações de café e leite, dá para fazer sim muita coisa. Eu vou mostrar as 6 combinações clássicas italianas que se difundiram no mundo inteiro de café e leite, como por exemplo, o clássico cappuccino, nas suas diversas apresentações, latte macchiato, café latte, espresso macchiato e o famoso pingado, que agora aqui no Brasil virou pingado chique, né? Porque a gente está utilizando um café de boa qualidade, café especial e, é claro, o pingado fica muito mais gostoso. E quem experimentou, aprovou. Nossa, estava muito gostoso, estava com a quantidade de café ideal, de leite também, é o estilo de café com leite que eu gosto, que é o latte macchiato, com um pouco de espuma, estava bem gostoso e uma temperatura bem agradável de tomar, nem quente e nem frio. Fiquei encantada com a leveza do leite, que eu acho até um desperdício, a espuma mesmo fica de tão leve que é. Maravilhoso, fiquei encantada. O premiado chefe de cozinha André An também esteve no evento. Ele ensinou a harmonizar o grão de uma forma bem diferente. A minha entrada que eu vou servir vai ser um nhoque de cenoura, né? Vai ser um elemento vegetal. E o contraste com algo mais forte dá um contraste muito intenso. Um corpo médio, que a gente vai servir um frutos do mar, que combina muito bem para não roubar a força do frutos do mar e casar bem. E o mais fraco com chocolate. O chocolate aí é o contrário. O chocolate é mais forte. Então isso aqui vem para suavizar um pouco. Então essa brincadeira do contraste é muito legal também. Quem foi à Bolsa do Café ainda pôde visitar uma exposição. A ideia é mostrar todo o caminho que é feito pelo produto, desde o cultivo até a xícara. Depois do intervalo, as notícias do esporte, Juan Reol analisa a participação dos times paulistas na terceira rodada do Brasileirão.
E o início do tradicional torneio de boxe Luvas de Ouro em Santos. Entre os pugilistas, ninguém menos que o ex-campeão mundial Acelino Popó de Freitas. Nós voltamos já. O Santos conheceu ontem sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Peixe foi batido pela Chapecoense com direito a gol de um ex-jogador do clube. O único gol da partida foi marcado pelo lateral direito Apodi, que em 2008 teve uma passagem apagada pelo Santos. De esquerda, bateu sem chances para o goleiro Vladimir. O Peixe volta a campo no próximo domingo contra o Sport na Vila Belmiro. A partida será realizada às 11 da manhã. Bom, para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, boa noite, obrigado, viu, por participar mais uma vez conosco aqui. Direto. Ô Juan, o Santos já apresenta aí a síndrome de só jogar bem em casa e fora de casa fica essa coisa assim, né, meia boca. O que faltou ontem pro Peixe? Pois é, Irineu, boa noite, morantes amigos do Caderno Regional. O Santos está mostrando aquele futebol dos últimos anos, que vai terminar em 10º, 8º, no máximo 7º na competição, né, Irineu? Sai de casa, o Santos fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo até conseguiu comandar as melhores ações do jogo, mas não conseguiu marcar gol. O Santos perdeu gols com o Robinho, Ricardo Oliveira, mas está ruim, Irineu, está faltando mesmo aquele futebol que conquiste um resultado fora de casa. O Marcelo Fernandes foi expulso de novo, né? Foi expulso de novo, se exaltou num lance de falta. O árbitro deu muitas faltas, né? Agora com essa nova regra da CBF do jogador que reclamar já toma amarelo direto. Então amarelou todo mundo, Marcelo Oliveira ficou um pouco nervoso. Marcelo Oliveira não, que esse é campeão. Fernandes ficou um pouco nervoso e acabou sendo expulso. Mas o Santos, Irineu, preocupa, claro, terceira rodada, né? Não preocupa no sentido de cair ou qualquer outra situação. Mas preocupa de apresentar esse futebol dos últimos anos e de terminar a competição em 7º, 8º. Tá mal, precisa melhorar, precisa voltar a jogar bem fora de casa o Santos. Bom, hoje na hora do almoço, Juan, o ex-lateral do Santos, Léo, e atual estagiário, né, da diretoria do clube, participou do programa Baixada Esporte. Ele falou com a nossa equipe sobre alguns assuntos, entre eles a permanência do atacante Robinho. É a casa dele, né? Mas é negociação e a gente sabe envolve muita coisa. A gente espera que ocorra o melhor tanto para o Robinho quanto para o Santos. E quanto ao elenco do Santos, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. O Santos tem time suficiente para jogar com competitividade durante todas as rodadas do Brasileiro? Tem sim, eu não vejo problema quanto a isso não. O clube está se reforçando, os jogadores estão chegando. O Santos tem um elenco preparado para disputar o Campeonato Brasileiro, sim. Há necessidade de algum reforço em alguma posição em específico? A direção está vendo, né? Estão analisando, fazendo contratações pontuais. Vamos ver o que ocorre por aí. O Santos vem de 2 derrotas, um momento também delicado no ano. É a pior semana em termos de resultado do Santos? Sim, mas oscilar no Campeonato Brasileiro, isso é normal. Não tem nenhuma equipe no campeonato hoje que esteja tranquila. Então o Santos vai trabalhar, a melhor maneira de você sair de 2 derrotas é você trabalhar durante a semana e chegar domingo e fazer o seu melhor futebol. Bom, a gente estava achando até engraçado, né, Ron, aqui. O Léo acabou não respondendo nada, né? Aquela tipo de resposta assim, você responde, mas não responde. Então, né, não é nem lá, nem cá, em cima do muro, pode ser, vamos ver, talvez. Isso é reflexo do aprendizado já, desse estágio? Tá aprendendo bem, né? O treinador Marcelo Fernandes, ele costuma falar mesmo o que pensa. O Léo tá bem em cima do muro, mas acho que como bom estagiário, para não comprometer um emprego futuro, ele também não quis se meter nas decisões da diretoria. Esse né? estágio é remunerado, Ron? Não é remunerado, não. Ali, como o Léo está querendo mesmo investir na carreira para futuramente, ele descarta, né, ser treinador, quer ser dirigente, então está aprendendo ali no Santos para um dia até ser presidente, que ele já declarou que é o sonho dele. Mas o governo quer mudar esse estágio não remunerado. Um dia o Santos ainda vai ter que acabar acertando um salário com o Léo, né? Lá na Se frente. mudar a lei... Bom, vamos falar sobre a participação dos outros times paulistas na rodada. O Palmeiras também perdeu. Em casa, a equipe da capital foi derrotada por 1-0 para o Goiás. Gol contra do zagueiro Vitor Ramos. O Palmeiras, que segue sem vencer na competição. 2 empates e 1 derrota. E como a gente comentava, talvez o mais triste de tudo é o número de torcedores lá no estádio, né? O jogo 11 horas da manhã, né, estreando esse novo horário do Campeonato Brasileiro. A torcida compareceu em peso, mostrando que o horário é bom. Mais de 37 mil torcedores e o Palmeiras não apresenta um bom futebol. Empatou a primeira rodada em casa e agora perde em casa.
22 reforços, né, para essa temporada. O técnico Oswaldo de Oliveira começa a ser questionado. O Palmeiras não consegue viver em paz, viu, Irineu? Chegou na final do Paulista, mas foi o máximo que fez. Não vive em paz. O que me chamou a atenção nesse jogo, Juan, na verdade, foi o gramado. Pois é. Que está lamentável, não está? Esse gramado para um estádio recém-inaugurado. Aliás, eu já vi algumas arenas aí também que estiveram na Copa com um gramado bem ruim, em estado lamentável. Como acontece aqui no Brasil, sempre os estádios têm problema quando começa a esfriar. São Paulo tem feito dias muito frios e essa questão da chegada do inverno sofre com gramado. Ele fica feio, mas não ruim. Pode ver que ele não fica saindo à toa, né? Mas pela utilização também, não é, Juan, para outras atividades? Teve um montão de shows lá na arena. A arena é preparada para receber shows, né? E quando se diz preparada, inclui-se a proteção do gramado e tudo. Eu acredito mesmo que aqui no Brasil, principalmente em locais que sofrem com a temperatura fria, que o Brasil está acostumado com um clima mais quente, o gramado sempre sofre, visivelmente fica ruim, mas ele continua ali. Essa mudança de clima também deixa o gramado feio. Agora, espero que não continue mais para frente, que aí vai mostrar mesmo que é uma falha. Mas todo esse sistema, a empresa que toma conta da arena da Allianz Parque, ela faz todo um tratamento especial, com umas luzes especiais para a grama crescer mais forte, mas é bem de mudança de estação, viu, Irineu? Vamos voltar para a bola, Juan. O Corinthians segue a boa campanha. Invicto empatou no Maracanã em 0-0 com o Fluminense. Jogo que foi marcado por uma chance incrível de gol desperdiçada pelo peruano Guerreiro. Pois é, Irineu, é aquela velha história, né? Falam que quando o jogador está querendo renovação de contrato, ele joga muito, faz partidas excelentes, e aí quando renova, acaba jogando mal e perde, parece que é aquela vontade. No caso do Guerreiro, acho que o que está incomodando ele é toda essa negociação. Ele pede Mas já milhões. Foi anunciado, não foi, Juan? Anunciado? O Guerreiro, na verdade, o Flamengo já disse que ele e Flamengo e jogador já se acertaram e que na volta da Copa América, após ele defender a seleção peruana, ele vai acertar com o Flamengo. Não teve ainda a divulgação oficial, mas já dão como certo. E o Guerreiro, o Tite disse que vai aproveitar tanto o Guerreiro quanto o Sheik até o fim dos contratos, né? O Emerson Sheik. Então eles ainda estão jogando. Mas uma partida muito ruim, revoltou a torcida. Até o que chamou a atenção nas redes sociais foi que a torcida começou a pegar muito no pé dele, como já pegou no pé de outros craques recentes, como o Tevez, por exemplo, que hoje brilha na Itália. Então o pessoal até já está falando assim, será que vão achincalhar aí com Não sei se é uma boa também, não é? Quer dizer, já sabe, a própria diretoria já anunciou. O Emerson Sheik, por exemplo, já bateu o martelo. Não fica mais. Tá fora, não fica mais. O Guerreiro, grandes possibilidades de não continuar. O Flamengo já está aí, diz que já contratou. E você fica expondo o jogador de uma certa forma, né? Então, diz que foi uma exigência do Tite aproveitá-los até o fim dos contratos. É ruim, porque se o jogador vai embora, não é de hoje que o Guerreiro está pedindo lá 18 milhões de luvas, né? São valores assim astronômicos. De cara, o Corinthians já deveria também ter sido profissional e falar, a gente não tem dinheiro para isso e elimina essa contratação. Porque também cria essa expectativa e ficar... O que aconteceu, Irineu, foi que a diretoria do Corinthians ficou jogando com o corintianismo do Guerreiro. Então, ele é torcedor, ele vai baixar o preço para ficar aqui. Cada profissional age da sua forma, era o preço dele, se o Corinthians não tem dinheiro para pagar, que dispense logo o jogador. Expor assim dessa forma é muito ruim. E nessa decisão dessas saídas de Sheik, de Guerreiro, o Tite quer 3 contratações para a continuidade do brasileiro. Vamos ver, porque o Corinthians também não está bem das pernas na questão financeira. E tem deixado isso muito claro. Pois é, e do jogo horrível a partida contra o Fluminense, 0-0 e essa chance clara, né? Bom, o São Paulo foi o único grande que venceu. 3-0 contra o Joinville no Morumbi, gols de Dória, Michel Bastos e de Alexandre Pato. Foi a segunda vitória do Tricolor na competição, Juan. Pois é, uma partida muito boa. O Joinville, atual campeão da Série B, veio para a Série A, ganhou o Campeonato Catarinense, mas uma partida bem ruim. Não demonstrou resistência para o São Paulo, que voltou a mostrar um bom futebol, jogadores bem inspirados. O Michel Bastos fez um golaço, comandou ali junto com o Ganso e o Pato. O São Paulo, quando a gente menos espera, ele vai lá e faz uma boa partida, né? Acho que até por estar escondido ali no sábado, ninguém estava prestando muita atenção. Fez uma excelente partida. Segunda vitória, está ali, está fazendo o papel dele no Brasileiro. Depois da Copa América, estreia na Copa do Brasil, né? Porque saiu da Libertadores, estreia nas oitavas. Mas vem cumprindo o papel, como a gente sempre conversa, né, Irineu? O começo do Brasileirão tem que fazer pontos e o São Paulo está conseguindo isso. Bom, só para registrar, já que a gente está falando aqui dos clubes paulistas, né, o bom início de temporada da Ponte Preta de Campinas. Empatou em 1-1 com o Cruzeiro no Mineirão.
A equipe está invicta com 1 vitória e 2 empates. Bom, falar um pouquinho sobre a segunda divisão, Juan, do Campeonato Paulista. A Briosa se deu mal em casa, perdeu de virada para a Mauaense em Uricomoça, 3-1. Gols de Guilherme, Lucas Gomes e Cauê 2 vezes. Partida que a Santa Cecília TV transmitiu ao vivo. A Briosa caiu do 2º para o 3º lugar do grupo 3, permanecendo com 10 pontos e uma partida que teve muita confusão, não é, Juan? E a Briosa corre risco aí de punição, alguma coisa? Irineu, ainda a Federação Paulista nem o TJD se manifestaram, mas o árbitro relatou todos os problemas que tiveram envolvendo principalmente estádio e segurança, né? A arbitragem reclamou da falta de segurança, torcedores da Briosa tentaram invadir o estádio do Mauaense, por isso que até demorou a volta do intervalo, chegou a 22 minutos de jogo parado, do retorno para o segundo tempo, porque os torcedores estavam ali querendo invadir o vestiário. É ruim porque está relatado em súmula, isso e diversas outras atitudes. Preparador de goleiros que ofendeu a bandeirinha, que teria marcado o pênalti, que a comissão técnica da Briosa não concordou. Ruim para a Portuguesa, que já vem da 2ª derrota seguida, né, Irineu? Ela que até a 4ª rodada estava invicta e agora com 6 rodadas já tem 2 derrotas. Segue em 3º, classifica um 4º, tem totais condições. A Portuguesa jogou mal? O que aconteceu? Como foi a partida em si? A Portuguesa não estava mal. O Mauaense não era uma equipe que oferecia perigo à Portuguesa. Só que erros individuais colocaram o Mauaense com 2-0 no primeiro tempo. E 2-0 na segunda divisão, a gente sabe que é difícil para reverter esse placar. A Portuguesa ela não chegou a jogar muito mal. Falhas individuais da defesa. A defesa da Portuguesa jogando muito avançada e aí 2 gols de contra-ataque e foram fatais para a Portuguesa. O técnico Serginho tem o controle da equipe na mão, totais chances de arrumar, de conquistar novos pontos nas próximas partidas. O problema agora é saber se ela vai ser punida ou não, Irineu, com a questão do estádio, porque a casa da Briosa, Uricomoça, é essencial para que ela chegue nessa tão sonhado acesso aí no fim da competição, né? Bom, se a Portuguesa não foi tão bem ontem, começou a segunda-feira com o pé direito. Uma iniciativa da torcida apoiada pela diretoria e pelos jogadores não balançou as redes, mas teve sabor de gol para quem precisa. Os pequenos vão para o pátio da escola e nem imaginam o quanto de conhecimento vão ter acesso. Está tudo nas caixas. Para ser exato, 350 livros que agora vão fazer parte da rotina dessas crianças. A doação foi feita pelos jogadores da Briosa. O meia Carlos, o volante Vinícius e o goleiro Pablo fizeram a entrega dos exemplares que foram doados pelos torcedores em 2 jogos realizados no Uricomoça. Uma iniciativa muito boa, né? Agradecer primeiramente a torcida da Portuguesa que ajudou para que isso acontecesse, mas a gente como ser humano fica muito feliz em poder ajudar elas. A escola beneficiada é a Portuguesa, que fica na Vila Nova, em Santos, e foi fundada em 1921. Até então, os pequenos de 3 e 6 anos não tinham biblioteca, mas agora... Montar uma boa biblioteca, né, com a contribuição da Portuguesa Santista, que vem fazendo esse trabalho sempre ajudando a escola portuguesa, para quem nós agradecemos muito. E vamos ter aí um acervo muito interessante para essas crianças e as futuras que virão. Aqui está uma pequena parcela das crianças que vai poder agora ampliar os conhecimentos, porque no total são 110. O que você achou desse livro? Foi legal. Por que é legal ler? É porque tem muitas páginas legais. Olha, eu gostei muito legal, porque dá para ler. O que esses livros podem contribuir para o desenvolvimento desses pequenos? Vai ser uma contribuição muito grande, tanto para a educação quanto para o lazer. E nós estamos aqui formando cidadãos. E se todos tivessem essa mesma iniciativa de contribuir com alguma coisa para essas crianças carentes, seria muito bom. Uma iniciativa para ser copiada, né? Excelente iniciativa, parabéns à Portuguesa. Bom, só para finalizar, o Jabaquara se deu bem fora de casa, 1-0 diante do Guarulhos, gol do Guilherme. Só subindo na tabela, já está em segundo do grupo 3. O Jabaquara não estava tão bem, deu uma melhorada, depois ele estava indo bem, deu uma caída, quer dizer, está invertendo. E perdeu 3 pontos na competição, Irineu, vale lembrar isso. Está bem, subindo na tabela, pega o Diadema em casa agora, que mantém essa sequência de bons jogos e continue ali na liderança. Lembrando que os 4 primeiros se classificam para a próxima fase. Juan, grande abraço, obrigado mais uma vez e boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu, boa noite amigos do Caderno Regional. E começou nesse final de semana o tradicional torneio de boxe santista Luvas de Ouro. Um dos maiores lutadores da história do pugilismo brasileiro esteve no ringue.
Na abertura do torneio Luvas de Ouro, 4 lutas animaram o público que foi atrás de um bom duelo de boxe. No primeiro confronto, Jardel venceu Luiz Miguel na categoria mosca ligeiro de 49 quilos. É a minha terceira luta com esse adversário, a terceira vitória, então eu já sabia um pouco como ele luta. Então não foi muito difícil para mim de estar fazendo um trabalho específico para essa luta. Na luta seguinte, William Aparecido garantiu a vitória contra Pablo Vitor na categoria mosca de 52 quilos. O baixinho não ficou intimidado e partiu para cima. Como eu sou o mais baixo da categoria, que eu vinha de uma categoria muito baixa, né? 48 quilos e graças a Deus tive a honra de vários campeonatos desses ser campeão. E hoje estou voltando, graças a Deus, e Deus me agraciou com essa vitória. E tenho que trabalhar muito em cima dos adversários, que é isso. Mas estou trabalhando bastante para esse meu gás, ele poder parar os adversários maiores. No segundo round eu tenho que parar os adversários. Vinícius venceu Alexander na categoria meio pesado de 81 quilos. Mas a surpresa da noite foi na última luta. Alex Pereira não perdeu tempo e no primeiro round nocauteou Murilo Matos. O lutador de São Bernardo do Campo garantiu a vitória na categoria pesado de 91 quilos. Não vou me expor muito, vou tentar derrubar no primeiro round. Aí onde eu conectei um golpe certeiro e ele foi pro chão. Quem acompanhou tudo de perto foi o campeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas. Popó recebeu o carinho do público, afinal já faz 20 dias que está morando e treinando em Santos. No dia 18 de julho, o campeão mundial volta aos ringues depois de 3 anos parado. Todos os dias a gente está correndo aqui na orla do canal 1 ao 6, indo e voltando, treinando todos os dias à noite também. A gente está fazendo um trabalho bacana aqui, divulgando. Já tenho mais de 20 dias aqui na Baixada e fico até final de julho, que é o mês da luta, né? Dia 18 de julho, e estou aqui treinando, preparando e dedicando. O torneio Luvas de Ouro acontece até o dia 10 de julho, sempre às sextas-feiras, aqui no ginásio do Rebouças, em Santos. No total, 93 lutadores sobem ao ringue, visando uma seletiva para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores torneios que existem amadores no Brasil, né? Ele existe há bastante tempo e há 3 anos a Memorial ela vem trazendo aqui para a nossa região. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.